O portão se fechou atrás de mim com um som que ecoou pela rua vazia. Olhei para as 2 malas jogadas na calçada, então para a porta da casa onde eu morava há apenas 2 anos. A casa que deveria ser minha, mas que nunca foi. Minha mão tremia sobre a barriga de 4 meses, onde o único pedaço do Estevão que ainda existia crescia dentro de mim. Vai se livrar desse estorvo. As palavras de Dona Hortência ainda ardiam nos meus ouvidos como ferro em brasa. Toma isso aqui e nunca mais volta. O envelope com dinheiro estava amassado na minha mão. Nem contei quanto era. Só sabia que aquilo era o preço que minha sogra estava disposta a pagar para me ver desaparecer da vida dela e para matar a última parte do próprio filho que ainda respirava nesse mundo. Meu nome é Aparecida, mas todo mundo sempre me chamou de Cida. Tenho 28 anos e nasci em Brasópolis, uma cidadezinha pacata no sul de Minas Gerais, onde todo mundo se conhece e onde os problemas mais graves costumavam ser a geada que estragava a plantação ou a vaca do vizinho que pulava a cerca. Filha de agricultores humildes, cresci ajudando meus pais na roça, acordando antes do sol nascer, carregando balde de água do poço, estudando à luz de lamparina quando faltava energia. Mas eu sempre fui boa aluna. Minha mãe dizia que eu tinha cabeça boa para estudo, então ela e meu pai juntaram cada centavo que conseguiam para me mandar estudar pedagogia na faculdade da cidade vizinha. Foram 4 anos de ônibus às 5 da manhã, voltando às 10 da noite. Mas eu me formei. Virei professora de educação infantil na Escolinha Municipal de Brasópolis. Ganhava pouco, mas amava o que fazia. Via o rostinho das crianças se iluminando quando aprendiam as primeiras letrinhas, e aquilo valia mais do que qualquer salário. Foi numa tarde de outubro, há 3 anos, que tudo mudou. A prefeitura estava reformando a escola. Precisavam ampliar, fazer uma quadra coberta, trocar o telhado velho. Contrataram uma construtora de São Paulo para fazer a obra. E o engenheiro responsável era ele, Estevão. Lembro até hoje do dia em que ele apareceu no portão da escola, com aquele capacete amarelo debaixo do braço, camisa social branca arregaçada até os cotovelos, olhos escuros que pareciam sorrir antes mesmo da boca. Alto, cabelo bem cortado, jeito educado. Diferente de tudo que eu conhecia em Brasópolis. Com licença, a diretora está? Ele perguntou, e a voz era firme, mas gentil. Eu estava no corredor com 3 crianças penduradas em mim. Uma delas tinha acabado de derrubar tinta guache no uniforme e chorava feito louca. Mesmo assim, quando nossos olhos se encontraram, algo aconteceu. Não sei explicar direito. Foi como se o mundo inteiro parasse só por um segundo. Está sim, só um minutinho. Consegui falar, mesmo com o coração batendo mais rápido. Deixa eu só resolver isso aqui. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu ia passar os próximos 3 anos, vendo todos os dias, até que a vida arrancasse ele de mim da forma mais cruel possível. A obra durou 6 meses, e nesses 6 meses, Estevão arrumava qualquer desculpa para aparecer na escola no horário do recreio. Trazia café para as professoras. Ajudava a consertar a fechadura da porta que vivia emperrando. Ficava conversando comigo sobre tudo e sobre nada, sobre a vida dele em São Paulo, sobre os sonhos que ele tinha de um dia largar a correria da cidade grande e morar num lugar tranquilo, sobre como ele invejava a simplicidade da vida no interior. Você não sabe a sorte que tem de acordar todo dia e ver essas montanhas, ele disse uma vez, olhando para a Serra da Mantiqueira que cercava a cidade. Em São Paulo, a gente acorda e vê prédio. Só prédio e mais prédio. Mas São Paulo deve ser incrível, eu respondi, com aquele tom de quem nunca tinha saído da cidade natal. Tanta coisa para fazer, tanta gente diferente. É solitário. Ele me olhou de um jeito que me fez esquecer como respirar. Você pode estar no meio de milhões de pessoas e se sentir completamente sozinho. Aqui não. Aqui todo mundo se conhece. Aqui tem comunidade de verdade. Comecei a esperar por ele todos os dias. Arrumava o cabelo antes do recreio, passava batom. Besteira de mulher apaixonada, eu sei. Mas não conseguia evitar.
No último dia da obra, ele me chamou para tomar um café na padaria da praça depois do trabalho. Cida, eu preciso te falar uma coisa. Ele mexia no copo de café sem beber, nervoso. Eu vou voltar para São Paulo amanhã. Meu coração apertou. Claro que eu sabia que esse dia ia chegar, mas ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Eu sei, murmurei, olhando para as mãos no colo. Mas eu não quero ir embora sem te dizer que esses foram os melhores 6 meses da minha vida. Ele pegou minha mão por cima da mesa e a dele estava quente, firme. Eu me apaixonei por você, Cida. Pela sua risada, pela forma como você trata as crianças, pela mulher incrível que você é. E eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, e eu sei que você deve achar loucura, mas eu também me apaixonei por você. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar direito, mas eram verdade. Verdade pura. O sorriso que brotou no rosto dele foi a coisa mais linda que eu já vi na vida. Então, vem comigo. Ele apertou minha mão. Vem para São Paulo. Casa comigo. Vamos construir uma vida juntos. Eu deveria ter estranhado a pressa. Deveria ter desconfiado de um homem de cidade grande se apaixonando tão rápido por uma professora do interior. Mas eu estava cega de amor. E boba. Muito boba. Meus pais ficaram preocupados quando eu contei. Cida, filha, você tem certeza? Minha mãe segurou meu rosto com as mãos calejadas pelo trabalho. Você mal conhece esse moço. E São Paulo é longe. Se der errado... Não vai dar errado, mãe. Eu estava tão convicta, tão idiota. Ele me ama, e eu amo ele. A gente vai ser feliz. Meu pai não disse nada. Só me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Se um dia você precisar voltar, as portas dessa casa vão estar sempre abertas para você. Na época, achei que ele estava sendo exagerado. Hoje eu sei que ele estava sendo realista. O casamento foi em Brasópolis, numa cerimônia simples na igreja matriz da cidade. Estevão trouxe a família toda de São Paulo, a mãe, Dona Hortência, alguns tios, primos. Gente bem vestida, cheirando a perfume caro, falando alto sobre coisas que eu não entendia direito. Investimentos, ações, imóveis. Dona Hortência foi especialmente gentil comigo. Que menina linda! Ela disse quando nos conhecemos, segurando meu rosto com as mãos geladas, cheias de anéis de ouro. Estevão, você escolheu bem. Uma moça do interior, de família boa, trabalhadora. É isso que eu sempre quis pro meu filho. Nada dessas patricinhas fúteis de São Paulo. Ela me abraçou. Apertou forte. E eu, idiota que eu era, achei que tinha ganhado uma segunda mãe. Depois do casamento, me mudei para São Paulo. Estevão tinha um apartamento lindo num bairro nobre, presente da família. 3 quartos, varanda enorme com vista para a cidade, móveis que pareciam saídos de revista de decoração. Era outro mundo. Um mundo que eu nunca tinha nem sonhado em habitar. No começo, foi mágico. Estevão me levava para conhecer a cidade. Restaurantes chiques, teatros, parques imensos. Eu me sentia uma princesa num conto de fadas. Ele trabalhava muito, viajava bastante para obras, mas sempre que estava em casa, me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do universo. Dona Hortência vinha nos visitar toda semana, trazia comida, ficava horas conversando comigo sobre amenidades, me dava conselhos sobre como cuidar da casa, como agradar o Estevão. Você é uma bênção na vida do meu filho, Cida. Ela dizia, sorrindo aquele sorriso que eu ainda não sabia que era falso. Ele está tão feliz desde que casou com você. 6 meses depois do casamento, descobri que estava grávida. A ficha demorou para cair. Fiz 3 testes diferentes, todos positivos. Quando contei para o Estevão, ele me pegou no colo e girou comigo pela sala, rindo feito criança. A gente vai ser pai, Cida. Eu vou ser pai. Os olhos dele brilhavam. Meu Deus, eu vou ser pai. Toda noite, depois daquele dia, ele colocava a cabeça na minha barriga e conversava com o bebê. Contava histórias, cantava músicas infantis desafinadas, fazia planos. Quando você nascer, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Vou te levar para pescar. Vou te ensinar a jogar futebol.
Ele beijava minha barriga. E você vai ter a melhor mãe do mundo. Ela é professora, sabia? Ela vai te ensinar a ler, a escrever, a ser uma pessoa boa. Eu chorava de felicidade. Pensava que nada poderia destruir aquilo. Pensava que éramos indestrutíveis. Mas eu estava errada. Tudo desmoronou numa terça-feira de maio. Estevão tinha viajado 2 dias antes para supervisionar uma obra na Serra da Mantiqueira, perto de onde a gente tinha se conhecido. Ele ligava todo dia, de manhã e de noite, perguntando como eu estava, como o bebê estava. Só mais 3 dias e eu volto, ele disse na última ligação. A voz estava cansada, mas feliz. Quando eu chegar, a gente vai sair para jantar. Só nós 2, ou nós 3, considerando que o bebê vai junto. Ele riu. Eu te amo, Cida. Te amo tanto que dói. Eu também te amo. Dirige com cuidado, tá? Sempre dirijo. Foram as últimas palavras que ele me disse. No dia seguinte, por volta das 3 da tarde, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? A senhora é Aparecida, esposa de Estevão? A voz era formal, distante, policial. Meu coração disparou. Sou. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Senhora, lamento informar, mas houve um acidente grave na BR-381. O veículo do seu esposo capotou numa curva da serra. A equipe de resgate foi acionada, mas... A voz hesitou. Não houve sobreviventes. Sinto muito. O telefone escorregou da minha mão. O mundo girou. Senti minhas pernas fraquejarem. Tudo ficou escuro. Acordei no hospital. Dona Hortência estava sentada ao meu lado, chorando, segurando minha mão. Cida, minha filha, eu sinto tanto. A voz dela tremia. Meu menino se foi. Ela me abraçou, chorou no meu ombro. E eu, grávida de 4 meses, sem entender direito o que estava acontecendo, chorei junto com ela. A gente vai superar isso juntas, ela sussurrou. Eu prometo que vou cuidar de você e do meu neto. Prometo. Mais uma mentira. O velório foi num salão enorme, cheio de flores brancas, com o caixão fechado no centro. Diziam que o corpo estava muito machucado, que era melhor assim. Fiquei horas ali, de pé ao lado daquele caixão, incapaz de acreditar que o homem que eu amava estava ali dentro, morto, destruído. Sem nunca mais poder sorrir para mim, sem nunca poder conhecer o filho que a gente tinha feito juntos. As pessoas passavam, davam os pêsames, diziam coisas que eu não escutava direito. Minha cabeça estava oca, meu coração estava sangrando por dentro. Dona Hortência permaneceu ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, chorando discretamente. A mãe enlutada, a viúva do filho. Quando o último convidado foi embora e voltamos para o apartamento que agora parecia um túmulo, eu desabei no sofá. Meu corpo estava exausto, minha alma estava quebrada. Foi aí que tudo mudou. Dona Hortência fechou a porta. Ficou de costas por alguns segundos, em silêncio. Quando se virou, o rosto dela estava diferente. Frio, vazio de qualquer emoção, de qualquer dor. Ela se sentou na poltrona em frente a mim, cruzou as pernas, ajeitou a saia preta do luto. E então me olhou como se eu fosse um inseto que ela tinha acabado de encontrar dentro de casa. Bem, agora que acabou a farsa, podemos conversar sério. Pisquei confusa. Como? Você me ouviu. A voz dela era gelada. Agora que todo mundo foi embora, podemos tirar as máscaras. Senti um frio subir pela espinha. Dona Hortência, eu não tô entendendo... Você trouxe mal olhado pro meu filho. Ela cuspiu as palavras como se fossem veneno. Desde que ele casou com você, os negócios foram pro buraco. A empresa estava com dívidas enormes. Ele estava estressado, doente, tudo por sua culpa. E agora ele morreu e me deixou sozinha. Meu queixo caiu. Tentei formar palavras, mas elas não saíam. Você acha que eu não sabia o jogo que você estava jogando? Ela se inclinou para frente, os olhos estreitados. Mocinha do interior, pobre, sem nada. Viu um homem bem de vida e se agarrou nele feito carrapato.
Engravidou de propósito para garantir a pensão. Eu conheço gente como você, Aparecida. Eu sei exatamente o que você é. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram de tristeza, eram de choque, de indignação. Eu amava o Estevão, gritei, a voz saindo rasgada. Eu não casei com ele por dinheiro, eu nem sabia que ele tinha dinheiro quando a gente se conheceu. Claro que sabia. Ela revirou os olhos. Todo mundo em Brasópolis sabia quem era meu filho. Engenheiro de São Paulo, carro importado, roupas caras. Você viu uma oportunidade e agarrou. E agora tá aí, grávida, esperando para botar as mãos na herança dele. Eu não quero nada. Me levantei, trêmula de raiva. Eu só queria meu marido de volta. Eu só queria que nosso filho conhecesse o pai. Ela se levantou também, caminhando até onde eu estava. Chegou tão perto que eu podia sentir o cheiro do perfume caro misturado com algo azedo. Ódio. A partir de agora, eu mando nessa casa. A voz dela era baixa, ameaçadora. Você não decide nada. Você come o que eu deixar. Você dorme onde eu mandar. Você é nada sem mim, entendeu? Queria gritar, queria bater nela, queria sair correndo. Mas meu corpo estava paralisado de medo. E se eu não aceitar? Consegui sussurrar. Então você pode ir embora agora mesmo, sem um centavo, sem nada. Ela sorriu, um sorriso cruel. Vamos ver até onde você chega sozinha, grávida, sem dinheiro, sem família por perto. Aposto que não dura uma semana. Ela foi até a cômoda, pegou um molho de chaves, as chaves do apartamento, as chaves do carro, as chaves de tudo. Essas aqui são minhas agora, você não tem mais acesso a nada. E assim começou o meu inferno. Nos dias seguintes, Dona Hortência me transformou em escrava. Eu limpava a casa inteira sozinha, lavava a roupa dela e dos parentes que vinham dar apoio. Cozinhava refeições elaboradas que só eles comiam, enquanto eu recebia as sobras. Pão velho, arroz frio, às vezes só uma fruta amassada. Grávida não precisa comer tanto assim, ela disse quando me viu olhando com fome para o frango assado na mesa. Senão você engorda demais e fica feia. Já tá feia o suficiente. Eu dormia no quartinho de empregada, num colchão duro e manchado. Chorava toda a noite, abraçada na barriga que crescia, implorando pro Estevão me dar forças de algum lugar. Os parentes dela vinham com frequência. Tios, primos, amigos da família. Todos bem vestidos, todos me olhando com desprezo. Eu servia café, limpava as xícaras, ouvia conversas sobre como era uma pena que o Estevão tinha se casado com aquela coitada, sobre como, pelo menos agora, Dona Hortência podia se livrar dela. Ninguém me defendia. Ninguém perguntava se eu estava bem. Eu era invisível, menos que invisível. Eu era um estorvo. Uma semana depois do enterro, Dona Hortência me chamou na sala. Estava sozinha dessa vez, sentada naquela poltrona como se fosse um trono. Ela jogou um envelope na minha cara. Caiu no chão. Dinheiro espalhado. Toma isso, são 15 mil reais. Olhei para o dinheiro, depois para ela, sem entender. Pega e vai embora. Ela jogou um papel também, um endereço. Vai nessa clínica aqui e se livra desse estorvo que você está carregando na barriga. Quando terminar, sai dessa casa e nunca mais volta. Se eu te ver de novo, chamo a polícia e digo que você está me ameaçando, que você roubou o dinheiro da família. Acho que você não quer ter antecedentes criminais, né? Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Eu não vou me livrar do meu filho, sussurrei, a mão protetora sobre a barriga. Vai sim. Ela se levantou, me encarando com aqueles olhos frios. Porque esse bebê é um lembrete de tudo que deu errado na vida do Estevão. Ele estava com dívidas por sua causa. Estava estressado por sua causa. Morreu por sua causa. E agora você quer botar mais um fardo no mundo? Não, nem pensar. Esse bebê é seu neto, gritei, com toda a força que ainda restava em mim. É o único pedaço do Estevão que sobrou. Não é neto meu. A voz dela era firme, final. É filho de uma oportunista,
e eu não vou sustentar nem você, nem essa criança. Ela caminhou até a porta, abriu, gritou para alguém lá fora. 2 homens entraram, seguranças. Pegaram minhas malas, que já estavam prontas, percebi, e jogaram na rua. Sai agora. Se em 5 minutos você ainda estiver aqui, eu chamo a polícia. Olhei em volta, para o apartamento onde eu tinha sido feliz por tão pouco tempo, para a casa que eu tinha achado que seria minha, para a vida que tinha sido destruída em questão de dias. Peguei o envelope do chão, peguei o papel com o endereço da clínica e saí. A porta bateu atrás de mim com tanta força que eu senti o som ecoar nos ossos. Ali, na calçada, com 2 malas velhas e 15 mil reais sujos de ódio na mão, grávida de 4 meses do homem que eu amava e que tinha morrido, eu finalmente entendi. Eu estava completamente sozinha. Se você está assistindo essa história e está se sentindo tão perdida quanto eu me senti naquele momento, deixa um comentário aqui embaixo me contando que horas você está me ouvindo e de que cidade você é. E se inscreve no canal, porque a história está só começando. E o que aconteceu depois? Vocês não vão acreditar. Peguei as malas e comecei a andar. Não sabia para onde, não tinha plano nenhum. Só sabia que precisava me afastar daquele prédio, daquele bairro, daquela mulher que tinha acabado de me jogar na rua como se eu fosse lixo. São Paulo, em maio, esfria à noite. Eu não tinha casaco. Só a blusa fina que vestia no velório e que ainda cheirava a flores murchas e tristeza. Andei por ruas iluminadas, passando por pessoas que riam, que conversavam, que viviam suas vidas normais enquanto a minha desmoronava. Parei num ponto de ônibus e sentei. As malas ao lado, a mão na barriga, sentindo o pequeno volume ali. 4 meses. O bebê já estava se mexendo de vez em quando. Movimentos sutis que me lembravam que eu não estava completamente sozinha. Que ainda havia vida dentro de mim. Que ainda havia uma razão para continuar. Tirei o envelope do bolso. 15 mil reais. Nunca tinha segurado tanto dinheiro na vida, mas naquele momento parecia tão pouco, tão sujo. Dinheiro manchado de rejeição, de ódio, de desprezo. E o papel, o endereço da clínica. Clínica Santa Vitória, Rua Conselheiro Broteiro, 487, Vila Buarque. Olhei para aquele endereço por um longo tempo. Tentei imaginar entrando lá, deitando numa maca fria, deixando que alguém tirasse de mim a única coisa que me restava do Estevão. Não, jamais. Rasguei o papel em pedaços pequenos e joguei no lixo ao lado do ponto de ônibus. Seu filho vai nascer, sussurrei para na barriga. Eu prometo, não importa o que aconteça, você vai nascer. Peguei o celular, ainda tinha crédito. Liguei para minha mãe. Tocou 1 vez, 2, 3. Alô? A voz dela era sonolenta. Devia ser quase meia-noite. Mãe. Minha voz falhou. Lágrimas desceram pelo rosto. Cida! Filha, o que aconteceu? Você tá bem? O bebê tá bem? Como eu explicava? Como eu contava que o conto de fadas tinha virado pesadelo em menos de 1 semana? Mãe, eu preciso de ajuda. Onde você tá? Fala pra mim, filha. Olhei em volta. Não sabia direito. Eu tô em São Paulo, na rua. A dona Hortência me botou pra fora. Silêncio do outro lado. Depois, a voz do meu pai ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Minha mãe explicando rapidamente. E então ela voltou ao telefone, a voz firme, decidida. Cida, escuta aqui. Pega um ônibus e vem pra casa agora, hoje mesmo. Eu vou ver o horário, vou te mandar dinheiro pelo aplicativo se precisar. Mas você vem pra casa, ouviu? Você e meu neto vão ficar aqui com a gente. Chorei mais ainda, de alívio, de gratidão, de vergonha por ter precisado pedir ajuda. Obrigada, mãe. Obrigada. Mas então me lembrei da distância. Lembrei que Brasópolis ficava a quase 400 quilômetros de São Paulo. Lembrei que o ônibus demorava 6, 7 horas e que no meio da noite provavelmente não teria ônibus direto. Mãe, deixa eu ver primeiro se tem ônibus. Amanhã de manhã eu ligo de novo, tá?
Tudo bem, filha, mas se precisar de qualquer coisa mesmo, você liga, não importa a hora. Desliguei. Respirei fundo. 15.000 reais. Dava para pagar uma pensão simples por alguns meses. Dava para comprar passagem de ônibus. Dava para recomeçar. Mas antes de ir embora, antes de voltar para Brasópolis derrotada e humilhada, eu precisava fazer uma coisa. Precisava cuidar do meu bebê. Abri o GPS do celular e procurei clínicas médicas próximas. Não a clínica que Dona Hortência tinha indicado. Jamais pisaria lá. Mas uma outra, qualquer uma, onde eu pudesse fazer um ultrassom, ter certeza de que meu filho estava bem depois de tudo que tinha acontecido. Encontrei uma clínica a uns 3 quilômetros dali. Clínica Médica, São Judas Tadeu. Bairro Barra Funda. Avaliações boas. Preço acessível. Chamei um Uber com o dinheiro que tinha. O motorista era um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho, rádio ligada numa estação de música sertaneja antiga. Tá tudo bem, moça? Ele perguntou, me olhando pelo retrovisor. Devia ter percebido os olhos inchados, o rosto manchado de lágrimas. Tá sim, só um dia difícil. Ele não insistiu. Ficou o trajeto todo em silêncio, dirigindo com cuidado, e quando chegamos, virou e disse: seja lá o que tiver te deixando triste, vai passar. Sempre passa. Eu já vi coisa pior nessa vida, e sempre passa. Agradeci. Paguei. Desci com as malas. A clínica era pequena, num prédio antigo, mas limpo. Na recepção, uma moça jovem de jaleco branco me atendeu com um sorriso cansado. Boa noite, posso ajudar? Eu preciso fazer um ultrassom. Tô grávida de 4 meses e... Eu só preciso ter certeza de que tá tudo bem. Ela pegou uma prancheta, me passou uma ficha para preencher. Você tem convênio? Não, vou pagar particular. Tudo bem, o valor é R$ 200. Tirei o dinheiro do envelope e paguei. Sentei na sala de espera, que estava quase vazia. Só tinha um casal idoso do outro lado, esperando para alguma consulta. A televisão estava ligada num programa de auditório com volume baixo. Fiquei ali por quase meia hora, olhando para o chão, tentando não pensar em nada. Tentando não sentir nada. Só respirar. Só existir. Aparecida? A enfermeira chamou. Me levantei. Segui ela por um corredor estreito até uma sala pequena, com uma maca, um aparelho de ultrassom antigo mas funcional, e um médico de cabelo branco, óculos de armação fina, jaleco impecavelmente limpo. Boa noite, sou o Dr. Venâncio. Ele estendeu a mão. A voz era calma, gentil. Pode deitar aqui. Vamos ver como está esse bebê. Deitei na maca. Levantei a blusa. Ele passou o gel frio na minha barriga e começou a deslizar o transdutor. A imagem apareceu na tela. Borrões em preto e branco que aos poucos foram formando algo. Uma cabecinha, bracinhos, perninhas. E o coração. O coração batendo forte, rápido, regular. Tum, 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 tum. Comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza. Lágrimas de alívio puro. Meu bebê estava bem, apesar de tudo. Apesar da dor, do estresse, da falta de comida decente nos últimos dias. Ele estava ali, vivo, crescendo, forte. Tá tudo ótimo, Dr. Venâncio disse, sorrindo. Batimento cardíaco perfeito, tamanho adequado para a idade gestacional, placenta bem posicionada. Você tem um bebê saudável aqui. Obrigada. Mal consegui falar. Obrigada. Ele limpou o gel da minha barriga, entregou o papel toalha. Eu me sentei na maca, tentando me recompor. Foi aí que ele puxou uma cadeira e sentou na minha frente. O rosto dele estava sério agora. Posso te fazer algumas perguntas? Franzi a testa. Sobre o bebê? Não exatamente. Ele tirou os óculos, limpou com a ponta do jaleco, colocou de volta. Sobre você. Senti um aperto no peito. O que o senhor quer saber? Você é casada? Sou. Era. Corrigi. Meu marido morreu há 1 semana. Acidente de carro. Ele assentiu devagar, como se já soubesse.
E a família dele? Eles estão te apoiando? Algo na forma como ele perguntou me deixou desconfortável. Por que um médico estaria fazendo essas perguntas? Por que o senhor quer saber? Porque eu atendi uma mulher ontem. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa. Uma mulher que veio até aqui pedindo informações sobre procedimentos, digamos, delicados. Ela mencionou que a nora estava grávida, que ia mandar a nora fazer um aborto. Disse o nome da nora. Meu sangue gelou. Aparecida, foi o nome que ela disse. Fiquei sem ar. Ela veio aqui? Veio. Ele assentiu. Tentou me subornar para fazer o procedimento sem o seu consentimento, caso você aparecesse. Ofereceu uma quantia significativa. Quando eu recusei, ela foi embora furiosa, mas deixou o nome completo, Hortência Cavalcante. Minha sogra tinha vindo até essa clínica. Tinha tentado subornar um médico para me forçar a fazer um aborto. Por que o senhor está me contando isso? Sussurrei. Porque quando você chegou aqui hoje, com essas malas, com os olhos inchados de chorar, com essa expressão de quem acabou de perder tudo, ele fez uma pausa. Eu soube que era você. E eu soube que precisava te contar a verdade. Que verdade? Ele se levantou, foi até a porta, conferiu se estava bem fechada. Voltou. O acidente do seu marido. A voz dele estava ainda mais baixa agora. Você viu o corpo? O caixão estava fechado. Disseram que ele estava muito machucado. E se eu te dissesse? Ele me olhou nos olhos. Que talvez não fosse o corpo dele? O mundo parou. Como assim? Aparecida, eu preciso que você confie em mim agora. Eu sei que isso vai soar absurdo, mas há uma pessoa que você precisa conhecer. Alguém que pode te contar coisas sobre o seu marido. Coisas que vão mudar tudo. Quem? Quem é essa pessoa? Galdino, melhor amigo do Estevão. Meu coração disparou ao ouvir aquele nome. Galdino. Eu conhecia ele. Tinha ido no meu casamento. Um homem alto, de óculos, jeito sério, mas gentil. Estevão falava dele com carinho. Dizia que eram amigos desde a faculdade. O Galdino sabe de alguma coisa? Ele sabe de muita coisa. Dr. Venâncio pegou um papel, anotou um endereço. Amanhã, 9 horas da manhã, vai nesse café. Ele vai estar te esperando. Peguei o papel com mãos trêmulas. Café Floresta, Rua Augusta, 1452. Por que ele não veio falar comigo antes? Por que agora? Porque ele estava esperando pelo momento certo. E por que... Dr. Venâncio hesitou. Porque isso é perigoso, muito perigoso. E ele precisava ter certeza de que você estava pronta para ouvir a verdade. Que verdade? Pelo amor de Deus, me conta o que está acontecendo. Mas ele balançou a cabeça. Não sou eu quem deve contar. Mas vai nesse encontro amanhã. E prepare-se, Aparecida. Porque nada do que você acha que sabe sobre a morte do seu marido é verdade. Saí daquela clínica completamente perdida. Peguei as malas, chamei outro Uber, pedi para me levar até um hotel barato que encontrei no Google. Um lugar simples na Vila Mariana. R$ 50 a diária, quarto minúsculo com uma cama de solteiro e um banheiro minúsculo. Deitei na cama sem nem tirar os sapatos. Olhei para o teto manchado de umidade. Nada do que você acha que sabe sobre a morte do seu marido é verdade. O que aquilo significava? Estevão estava vivo? Não. Não era possível. Eu tinha ido no velório, tinha visto o caixão. Tinha visto as pessoas chorando, tinha ouvido o padre falar, tinha jogado terra sobre o caixão no cemitério. Mas o caixão estava fechado, e Dr. Venâncio tinha dito: talvez não fosse o corpo dele. Dormi mal naquela noite. Quando dormi, passei horas olhando para o teto, a mão na barriga, tentando entender o que estava acontecendo. Às 7 da manhã, levantei. Tomei banho. Vesti a roupa menos amassada que tinha. Penteei o cabelo. Tentei parecer minimamente apresentável. Peguei o papel com o endereço do café. Rua Augusta. Eram 9 horas menos 10 quando cheguei. O Café Floresta era um lugar pequeno e aconchegante,
com mesas de madeira rústica, cheiro de café fresco e pão na chapa. Poucos clientes àquela hora. Um casal no canto, um homem sozinho lendo jornal. E lá, na mesa perto da janela, estava ele, Galdino, mais magro do que eu lembrava. O rosto cansado, olheiras profundas, a barba por fazer. Quando me viu, se levantou rapidamente. Cida, Galdino. Nos encaramos por um longo momento. Ele parecia não saber o que dizer. Eu também não. Senta, por favor. Ele puxou a cadeira para mim. Sentei, as mãos suando frio. Você quer um café, alguma coisa para comer? Galdino, por favor. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Me explica o que está acontecendo. Dr. Venâncio disse que você ia me contar a verdade. Que verdade? Ele respirou fundo. Olhou em volta, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Então se inclinou para a frente e sussurrou. Estevão não morreu. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. O quê? Ele não morreu, Cida. A morte foi forjada. Balancei a cabeça. Não podia ser verdade. Não fazia sentido. Eu vi o caixão. Eu estava no enterro. Eu sei, todo mundo viu, mas não era ele dentro daquele caixão. Então quem era? Um corpo não identificado. Um homem que tinha morrido num acidente dias antes, sem família, sem documentos. Estevão conseguiu. Ele parou, passou a mão pelo rosto. Isso é loucura? Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Minha cabeça girava. Por quê? Por que ele faria isso? Porque ele estava em perigo. Galdino pegou minha mão por cima da mesa. Cida, o Estevão estava com dívidas. Muitas dívidas. Credores perigosos. Gente que não brinca em serviço. Eles estavam ameaçando não só ele, mas você também. E o bebê. Mas ele nunca me contou nada disso. Porque ele não queria te preocupar. Ele achava que ia conseguir resolver sozinho. Mas as coisas pioraram. E quando os credores começaram a falar em sequestro, em violência, ele entrou em pânico. Foi aí que ele bolou o plano. Que plano? Fingir a própria morte. Desaparecer. Deixar os credores acharem que ele tinha morrido, que não tinha mais como cobrar. E enquanto isso, ele ia se esconder, esperar as coisas esfriarem e depois voltar. Voltar para você. Voltar pro filho. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto. Não sabia se chorava de alívio ou de raiva. Ele tá vivo, sussurrei. Estevão tá vivo. Tá. Onde? Onde ele tá? Galdino hesitou. Eu não sei exatamente. Ele sumiu depois do funeral. Disse que ia para um lugar seguro, que ia me ligar quando estivesse pronto. Mas já faz uma semana e ele não ligou. E você não foi atrás? Cida, se eu for atrás, posso levar os credores direto até ele. Eu tô sendo vigiado. Você provavelmente também tá. Por isso eu não entrei em contato antes. Eu estava esperando o momento certo. Fechei os olhos, tentei processar tudo aquilo. Estevão estava vivo, mas tinha me deixado sozinha. Tinha deixado eu sofrer, chorar, ser humilhada pela mãe dele. Tudo enquanto ele se escondia em algum lugar. Ele sabia? Perguntei, abrindo os olhos. Ele sabia o que a mãe dele ia fazer comigo? Galdino desviou o olhar. E naquele silêncio eu encontrei minha resposta. Ele sabia. Minha voz estava trêmula. Ele sabia que a mãe ia me tratar mal. E mesmo assim, ele me deixou lá. Ele achava que você ia ficar bem, que a dona Hortência ia cuidar de você até ele poder voltar. Ele confiava nela. Confiava? Soltei uma risada amarga. Ela me botou para dormir no quarto de empregada. Me fez de escrava. Me jogou na rua com 15 mil reais e um endereço de clínica para eu abortar o próprio neto dela. Isso é cuidar? Galdino fechou os olhos, a expressão de dor. Cida, eu sinto muito. Eu tentei avisar ele. Tentei dizer que a dona Hortência não era confiável, mas ele não me escutou. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando, tentando decidir o que sentir. Alívio porque Estevão estava vivo? Ou raiva porque ele tinha me abandonado? Tem mais uma coisa.
Galdino puxou o celular do bolso, mexeu por alguns segundos, depois virou a tela para mim. Você precisa ouvir isso. Era um arquivo de áudio. De onde você tirou isso? Estevão me mandou antes de sumir. Disse que se algo desse errado, eu precisava te mostrar. Apertei o play. A voz da dona Hortência encheu o café. Baixa, mas clara. Valdomiro, tá tudo certo? Uma voz masculina respondeu. Grossa, arrastada. Tá sim, irmã. Eu arrumei tudo. O caminhão? Vai estar na curva da serra, exatamente onde você mandou. Quando o Estevão passar, o motorista vai perder o freio. O carro dele não tem chance. Vai capotar, pegar fogo. Não vai sobrar nada. Meu sangue gelou. Ótimo. A voz de Dona Hortência estava calma, fria. E a polícia? Já tá tudo arranjado. Vão registrar como acidente. Freio defeituoso. Motorista imprudente. Ninguém vai desconfiar de nada. E a mulherzinha? Que mulherzinha? A Aparecida, com aquele estorvo na barriga. Ah, deixa comigo. Depois que o Estevão sumir de vez, eu cuido dela. Dona Hortência riu. Uma risada baixa, cruel. Faz bem feito, Valdomiro. Essa família vai finalmente voltar a ser o que era antes dessa praga entrar na nossa vida. O áudio terminou. Fiquei olhando para o celular, incapaz de falar. Minha sogra. A mulher que tinha me abraçado no hospital, que tinha chorado no meu ombro no velório, que tinha prometido cuidar de mim. Ela tinha planejado matar o próprio filho e me matar também. Não consegui me mexer. Fiquei ali, olhando para a tela preta do celular, como se ainda pudesse ouvir aquelas vozes saindo dele. A voz dela, fria, calculista, sem um pingo de remorso. Cida! Galdino tocou meu braço, me trazendo de volta. Você tá bem? Bem? Como eu podia estar bem depois de ouvir aquilo? Ela tentou matar o próprio filho. Minha voz saiu rouca, quebradiça. A própria mãe dele. Eu sei, é por isso que o Estevão precisava sumir de verdade. Ele descobriu o plano dela a tempo. Por pouco. Como? Como ele descobriu? Galdino respirou fundo, puxou a xícara de café que estava esfriando na mesa e tomou um gole antes de responder. Estevão sempre foi esperto. Desconfiado também. Quando ele começou a perceber que a mãe estava agindo estranha, fazendo perguntas demais sobre a viagem dele, sobre o trajeto, sobre o carro, ele plantou um gravador no escritório dela. Daqueles minúsculos que gravam tudo e mandam para a nuvem automaticamente. E foi assim que ele conseguiu esse áudio? Exatamente. Ele ouviu a conversa ao vivo, pelo celular, enquanto dirigia. Imediatamente percebeu que estava em perigo mortal. Foi quando ele me ligou, desesperado, pedindo ajuda. E você ajudou ele a forjar a própria morte. Galdino assentiu. Eu não tinha escolha, Cida. Era isso ou deixar ele morrer de verdade. O caminhão estava lá, na serra, esperando. Se ele tivesse passado por aquela curva, não estaria mais aqui. Fechei os olhos. Tentei imaginar. Estevão dirigindo, ouvindo a mãe planejando seu assassinato, percebendo que estava a minutos de morrer. O terror que ele deve ter sentido. Então ele desviou. Desviou. Pegou outra estrada, me ligou, me pediu para arranjar um corpo, um caixão, papelada falsa. Eu tinha contatos por causa do trabalho. Galdino trabalhou anos como perito criminal antes de abrir um escritório de advocacia. Consegui tudo em menos de 24 horas. Falsificamos a certidão de óbito, colocamos um corpo não identificado no caixão. Fizemos tudo parecer real. E a polícia? Os médicos legistas? Subornamos alguns. Convencemos outros de que era um caso de segurança nacional, informante protegido, essas coisas. Deu certo. Todo mundo acreditou. Menos a dona Hortência. Galdino franziu a testa. O que você quer dizer? Ela sabia. Olhei para ele, os pedaços se encaixando na minha cabeça. Ela sabia que tinha falhado. Por isso ela me tratou daquele jeito. Não era só maldade. Era raiva.
Raiva de que o plano dela não tinha funcionado, de que o Estevão tinha escapado. E eu era a única pessoa que ela podia punir. Galdino ficou em silêncio, processando. Depois assentiu devagar. Faz sentido. Ela não podia fazer nada contra o Estevão porque ele sumiu. Mas você estava ali, vulnerável, sozinha, grávida, uma vítima fácil. Senti a raiva crescer dentro de mim. Uma raiva quente, ardente, que tomava conta de cada parte do meu corpo. Eu vou destruir ela. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Vou mostrar esse áudio para todo mundo. Vou mandar ela para a cadeia. Ela e o tal do Valdomiro. Não. Galdino segurou minha mão com firmeza. Ainda não. Por quê? Por que não? Porque se você fizer isso agora, você vai colocar o Estevão em perigo de novo. Os credores vão descobrir que ele está vivo, e dessa vez ele não vai ter para onde correr. Puxei minha mão de volta. Então eu fico quieta? Deixo ela fazer o que quiser? Deixo ela continuar andando por aí como se não tivesse tentado matar o próprio filho? Não. A voz dele era firme. Você fica quieta por enquanto, até a gente encontrar o Estevão, até ele estar seguro, e então, sim, a gente expõe tudo. A gente destrói ela, mas do jeito certo, no momento certo. Eu queria discutir, queria gritar, mas no fundo eu sabia que ele estava certo. Onde ele está, Galdino? Minha voz saiu pequena. Onde Estevão está escondido? Eu não sei ao certo, mas tenho uma pista. Ele puxou um papel do bolso, dobrado várias vezes. Antes de sumir, ele me mandou uma mensagem, uma só. Com um lugar. Desdobrei o papel. Havia apenas 2 palavras escritas à mão. Mosteiro, avó. Franzi a testa. Que mosteiro? A avó dele, Dona Maria da Glória, passou os últimos anos de vida num mosteiro no interior de Minas, perto de São Lourenço. Um lugar isolado, tranquilo, onde ela fazia retiro espiritual. O Estevão costumava visitá-la lá quando era criança. Ele sempre dizia que aquele era o único lugar do mundo onde ele se sentia em paz. Meu coração apertou. Lembrei de Estevão falando sobre a avó com carinho, sobre como ela era diferente do resto da família, gentil, simples, religiosa, sobre como ele sentia falta dela todos os dias. Então ele está lá? Provavelmente, ou pelo menos passou por lá. É o único lugar que faz sentido. Então eu vou. Me levantei da cadeira, decidida. Eu vou até esse mosteiro e vou encontrar ele. Cida, espera. Galdino se levantou também. Não é tão simples assim. Se a dona Hortência desconfiar que você está procurando pelo Estevão, ela vai te seguir. E se ela te seguir, ela vai achar ele. Então o que eu faço? Fico aqui parada enquanto meu marido está escondido, sozinho, pensando que ninguém se importa com ele? Eu vou com você. Galdino pegou as chaves do carro do bolso. A gente vai juntos. Eu conheço o caminho, e eu sei como despistar se alguém tentar nos seguir. Olhei para ele. Para aquele homem que mal conhecia, mas que estava arriscando tudo para me ajudar. Por que você está fazendo isso? Por que você está me ajudando? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, a voz baixa. Porque o Estevão é meu melhor amigo. E porque eu vi o que a dona Hortência fez com você. Vi ela te humilhando no velório, te tratando como lixo. E eu não disse nada. Eu deveria ter dito. Deveria ter te defendido. Mas eu estava com medo. Medo dela, medo das consequências. Ele me olhou nos olhos. Agora eu quero consertar isso. Quero fazer o que é certo. Assenti. Então vamos. Saímos do café juntos. Galdino tinha estacionado o carro 2 ruas abaixo. Um Civic prata, alguns anos de uso, mas bem cuidado. Coloquei minhas malas no porta-malas. Sentei no banco do passageiro. Quantas horas até o mosteiro? Umas 6, 7 horas, dependendo do trânsito. Ele ligou o carro, ajustou o espelho retrovisor. Você tá pronta? Coloquei a mão na barriga. Senti o bebê se mexendo levemente, como se soubesse que estávamos prestes a fazer algo importante. Tô. A viagem foi longa. Saímos de São Paulo pela Regis Bittencourt, cortando o interior até pegar a Fernão Dias em direção a Minas Gerais.
Galdino dirigia em silêncio na maior parte do tempo, só falando para perguntar se eu queria parar para comer ou ir ao banheiro. Paramos 2 vezes. Uma numa lanchonete de beira de estrada, onde comi um pão de queijo e tomei um suco. Outra num posto para abastecer. Foi no posto que percebi, um carro preto, vidros escuros, estava 3 bombas atrás da gente. Galdino. Toquei o braço dele. Aquele carro ali, tá nos seguindo. Ele olhou pelo retrovisor, discreto. Os olhos dele se estreitaram. Tem certeza? Eu vi ele na saída de São Paulo. E de novo quando a gente parou na lanchonete. Galdino não respondeu. Só acelerou quando o tanque terminou de encher, saiu do posto rapidamente, pegou a estrada de novo. Olhei pelo retrovisor lateral. O carro preto saiu logo atrás. Eles estão nos seguindo mesmo, eu disse, o coração acelerando. O que a gente faz? Fica calma. A voz dele estava tensa, mas controlada. Eu sei como despistar. Ele acelerou. 80, 90, 100 quilômetros por hora. O carro preto acelerou junto. Suor escorria pela minha testa. Segurei no banco, a outra mão protetora sobre a barriga. Galdino, confia em mim. Entramos numa região mais montanhosa, curvas fechadas. Estrada estreita. Galdino dirigia rápido, mas com precisão, como se conhecesse cada metro daquele trecho. De repente, ele virou à direita numa estradinha de terra que eu nem tinha visto, sem sinalizar, sem avisar. O carro derrapou um pouco, depois estabilizou. "Abaixa a cabeça!" ele gritou. Me abaixei. Ouvi o som de outro carro passando rápido pela estrada principal. O carro preto. Não tinha nos visto virar. Galdino esperou alguns minutos em silêncio. Depois voltou devagar para a estrada, olhando para todos os lados. Acho que perdemos eles. Respirei fundo, tremendo. Quem eram? Não sei, mas aposto que estavam trabalhando para Dona Hortência, ou para os credores. Tanto faz. O importante é que a gente escapou. O resto da viagem foi mais tranquilo. Chegamos em São Lourenço no final da tarde, quando o sol já estava descendo atrás das montanhas. A cidade era pequena, pacata, cheia de casas antigas e igrejas. O mosteiro ficava uns 10 quilômetros fora da cidade, numa estrada de terra cercada de eucaliptos e pinheiros. Galdino dirigiu devagar, evitando os buracos. Ali, apontei. Ao longe, no alto de um morro, uma construção branca, simples, com uma cruz no telhado. Mosteiro Nossa Senhora das Graças. Estacionamos no pequeno pátio de terra na frente. Não havia outros carros. Tudo estava silencioso, exceto pelo vento balançando as árvores. Descemos. Bati na porta de madeira pesada. Ninguém respondeu. Bati de novo. Mais forte. Passos lentos do outro lado. A porta se abriu, rangendo. Uma freira idosa apareceu. Hábito cinza, rosto enrugado, olhos gentis. "Posso ajudar?" "Irmã, meu nome é Aparecida. Eu tô procurando pelo meu marido. Estevão Cavalcante. Ele pode ter vindo para cá há alguns dias." A freira me olhou por um longo momento. Então olhou para Galdino. Depois de volta para mim. "Entrem." Seguimos ela por um corredor estreito, paredes de pedra fria, cheiro de incenso e velas. Ela nos levou até uma sala pequena, com apenas uma mesa e algumas cadeiras. "Esperem aqui." Ela saiu. Fechou a porta. Galdino e eu nos entreolhamos. "Ela sabe de alguma coisa," eu sussurrei. "Parece que sim." Minutos depois, a porta se abriu de novo. Mas não era a freira. Era ele, Dr. Venâncio, o médico da clínica. Meu sangue gelou. "O que o senhor está fazendo aqui?" Ele sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso frio, vazio. "Olá novamente, Aparecida. Ou você prefere que eu te chame de Cida?" Galdino se levantou, postura defensiva. "Quem é você?" "Ah, Galdino, eu conheço você também. Perito criminal, certo? Ou melhor, ex-perito. Agora advogado, amigo fiel do Estevão. Que tocante." Ele entrou na sala, fechou a porta atrás de si. "Vocês dois caíram direitinho na armadilha." "Que armadilha?" Minha voz tremia.
Você acha mesmo que foi coincidência você encontrar minha clínica? Que foi sorte eu ter te contado sobre a dona Hortência? Ele riu. Uma risada baixa, sinistra. Eu plantei todas as pistas. Eu guiei você até aqui, e você veio correndo, feito uma cachorrinha atrás do dono. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O áudio, Galdino sussurrou. Você que mandou ele me mandar o áudio. Exatamente. Dr. Venâncio aplaudiu devagar, sarcástico. Muito esperto, Galdino. Sim, eu manipulei o Estevão. Eu plantei o gravador no escritório da dona Hortência. Eu orquestrei toda essa situação. E vocês, idiotas, seguiram o roteiro certinho. Por quê? Por que você faria isso? Ele parou de sorrir. O rosto ficou sério, perigoso. Porque o pai do Estevão me destruiu há 30 anos. Roubou minha empresa, roubou minha vida. Ficou com a mulher que eu amava. A voz dele estava carregada de ódio. E agora eu vou destruir tudo que ele construiu, incluindo o filho dele. Você não vai encostar um dedo no Estevão. Galdino deu um passo à frente, mas Dr. Venâncio levantou a mão. 2 homens enormes entraram na sala. Capangas, braços cruzados, expressões vazias. Eu não vou fazer nada. Dr. Venâncio sorriu de novo. Vocês vão fazer por mim. Quê? Vocês vão me levar até o Estevão, e então eu vou matar ele. Na frente de você, Cida. Na frente da esposa grávida. Vai ser poético, não acha? As lágrimas começaram a cair pelo meu rosto. Por favor, não faz isso. Ele não tem nada a ver com o que o pai dele fez. Ele tem tudo a ver, doutor. Venâncio gritou, a voz ecoando pela sala. Ele é o filho, o herdeiro. Ele se beneficiou de tudo que foi roubado de mim. Então sim, ele tem tudo a ver. Os capangas se aproximaram. Galdino tentou reagir, mas um deles o acertou com um soco no estômago. Ele dobrou, caiu de joelhos. Galdino! Gritei. Tentei ir até ele, mas o outro capanga me segurou pelo braço. Forte, doía. Solta ela! Galdino rosnou, tentando se levantar. Doutor. Venâncio se abaixou na frente dele, pegou o queixo de Galdino, forçou ele a olhar nos olhos. Você vai me dizer onde o Estevão tá, agora. Ou eu machuco a Cida e o bebê dela. Escolhe. Galdino me olhou. Vi o desespero no rosto dele, a culpa, a dor. Eu sinto muito, Cida. Não, gritei. Não conta. Não importa o que ele faça comigo. Não conta. Mas Galdino já estava falando. Ele não tá aqui. Ele tá num hospital no interior, em Caxambu. Sofreu um acidente de verdade quando tentou desviar do caminhão. Perdeu a memória. Tá internado lá, sem nem saber quem ele é. Dr. Venâncio se levantou, um sorriso vitorioso no rosto. Viu como foi fácil? Agora vamos fazer uma viagenzinha até Caxambu. E você, Cida, vai me levar até seu maridinho. Eu não vou. Vai sim. Ele acenou para os capangas. Porque se não for, eu mato o Galdino aqui mesmo. E o sangue dele vai ficar nas suas mãos. Olhei para Galdino. Ele balançou a cabeça, implorando silenciosamente para eu não ceder. Mas eu não tinha escolha. Tá bom, sussurrei. Eu vou. Me jogaram no banco de trás de uma van preta. Galdino foi jogado ao meu lado, as mãos amarradas com fita adesiva, um corte sangrando acima da sobrancelha. Um dos capangas sentou entre nós, a mão pesada sobre meu ombro como um aviso silencioso. Não tente nada. Dr. Venâncio, ou seja lá qual era o nome verdadeiro dele, sentou no banco da frente, ao lado do motorista. Virou-se para trás com aquele sorriso cruel que eu já estava começando a odiar. Caxambu fica a uns 40 minutos daqui. Sugiro que vocês aproveitem o trajeto para refletir sobre as escolhas que os trouxeram até aqui. Ele fez uma pausa. Especialmente você, Aparecida, tão jovem, tão ingênua, apaixonada por um homem que nem sequer teve coragem de te contar a verdade sobre a própria vida. Cala a boca. As palavras saíram antes que eu pudesse controlar. Você não sabe nada sobre mim e o Estevão. Ah, mas eu sei. Ele se virou completamente agora, apoiando o braço no encosto do banco. Sei que ele te conheceu numa cidadezinha perdida de Minas.
Sei que te encantou com histórias de amor e futuro. Sei que te trouxe para São Paulo, te colocou numa gaiola dourada e te fez acreditar que você era especial. E então, quando as coisas ficaram difíceis, o que ele fez? Te abandonou. Te deixou nas mãos da bruxa da mãe dele. Senti Galdino se mexer ao meu lado, tentando dizer alguma coisa através da fita que cobria sua boca. Ele não me abandonou, eu disse, mais para mim mesma do que para Dr. Venâncio. Ele tentou me proteger. Proteger? Ele riu. Te protegeu tão bem que você acabou na rua, grávida, com 15 mil reais de consolo. Que proteção maravilhosa! As palavras doíam porque continham uma verdade que eu não queria admitir. Estevão tinha me deixado. Tinha arquitetado um plano inteiro, com Galdino, com outras pessoas, e não tinha me incluído. Não tinha confiado em mim o suficiente para me contar a verdade. Mas eu ainda o amava. E nosso filho precisava dele. Por que você está fazendo isso? Perguntei, a voz saindo mais calma agora. O que o pai do Estevão fez com você foi há 30 anos. Você passou 3 décadas planejando vingança contra um homem que nem é o responsável pela sua dor? Dr. Venâncio ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a voz estava diferente, mais baixa, carregada de algo que poderia ser remorso, mas parecia mais com loucura. Raimundo Cavalcante era meu sócio, meu melhor amigo. Nós construímos uma empresa juntos do zero, trabalhando 16 horas por dia, investindo cada centavo que tínhamos. Em 5 anos, éramos milionários. Tínhamos contratos com construtoras, com o governo, com empresas internacionais. Éramos invencíveis. Ah, ele fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto distante no passado. E então eu conheci Letícia, a mulher mais linda que eu já tinha visto. Inteligente, engraçada, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. Eu me apaixonei na primeira noite. Apresentei ela para o Raimundo, disse que ia casar com ela. Sua mandíbula se apertou. 3 meses depois, ela terminou comigo. Disse que tinha se apaixonado por outra pessoa. E adivinha quem era essa pessoa? Ele me olhou com ódio. Seu sogro, Raimundo. Meu melhor amigo, meu sócio, roubou a mulher que eu amava. Sinto muito, eu disse, e era verdade. Mas isso não justificava nada. Mas isso não tem nada a ver com o Estevão. Ele nem tinha nascido quando isso aconteceu. Tem tudo a ver. Dr. Venâncio bateu a mão no painel, fazendo o motorista pular. Porque depois de roubar Letícia, Raimundo me roubou a empresa. Forjou documentos, inventou dívidas, convenceu os investidores de que eu estava desviando dinheiro. Me destruiu. Fui preso por fraude. Passei 5 anos na cadeia por algo que eu não fiz. Ele respirava pesadamente agora, o rosto vermelho. Quando eu saí, eu não era mais nada. Não tinha dinheiro, não tinha reputação, não tinha nada. Letícia tinha casado com o Raimundo. Eles tinham um filho, Estevão. E eu vivia de bico fazendo trabalhos de medicina clandestina para sobreviver. Então você mudou de nome, Galdino murmurou através da fita. Um dos capangas deu um tapa na nuca dele, mandando ele ficar quieto. Mudei sim, Dr. Venâncio assentiu. Raimundo Torquato virou Dr. Venâncio. Passei anos planejando, estudando a família Cavalcante, esperando pela oportunidade perfeita, e então o velho Raimundo morreu. Infarto. Rápido demais para o meu gosto, mas pelo menos eu ainda tinha o filho dele. Estevão, o herdeiro de tudo que deveria ser meu. Você manipulou a dona Hortência, eu disse, as peças se encaixando na minha cabeça. Você plantou a ideia na cabeça dela de matar o próprio filho. Ela já odiava você, ele disse com indiferença. Só precisei dar um pequeno empurrão. Convencê-la de que você era o problema, que o Estevão estaria melhor morto do que casado com uma pobre coitada do interior. Foi surpreendentemente fácil. A ganância dela fez o resto. Você é um monstro. Não. Ele balançou a cabeça. Eu sou apenas um homem que busca justiça. E hoje, finalmente,
Eu vou ter o que é meu por direito. Vingança. A van entrou na cidade de Caxambu. Pequena, tranquila, com ruas arborizadas e casas antigas. O hospital ficava no centro, um prédio baixo e branco com o símbolo de cruz vermelha na fachada. Dr. Venâncio virou para os capangas. Vocês dois ficam aqui com o Galdino. Se eu não voltar em 30 minutos, ou se ele tentar qualquer coisa, matem ele. Galdino tentou gritar algo, mas a fita abafou o som. Dr. Venâncio pegou meu braço, me puxou para fora da van. A mão dele era fria, os dedos apertando com força demais. Você vai entrar comigo, vai me levar até o quarto do Estevão. Não vai fazer nenhuma cena. Vai fingir que está visitando o marido, entendeu? Assenti, a garganta apertada. Entramos no hospital. A recepção estava quase vazia. Uma enfermeira de plantão nos olhou de relance, depois voltou ao computador. Qual o número do quarto? Dr. Venâncio sussurrou no meu ouvido. Eu não sei. Então descubra. Me aproximei da recepção, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Com licença, eu vim visitar meu marido, Estevão Cavalcante. Ele deu entrada aqui há alguns dias. A enfermeira digitou no computador, verificou os registros. Quarto 203, segundo andar. Obrigada. Subimos pela escada. Dr. Venâncio manteve a mão no meu braço o tempo todo, guiando-me como se eu fosse uma prisioneira. E era exatamente isso que eu era. Corredor silencioso. Cheiro de desinfetante. Luzes fluorescentes piscando levemente. Quarto 203. A porta estava entreaberta. Dr. Venâncio empurrou devagar. Entramos. E lá estava ele, Estevão, deitado na cama do hospital, com ataduras na cabeça, um hematoma roxo no lado esquerdo do rosto, tubos conectados ao braço, mas vivo, respirando, os olhos fechados, dormindo. Minhas pernas fraquejaram, quase desabei. Estevão, sussurrei. Dr. Venâncio me empurrou para dentro do quarto, fechou a porta atrás de nós, trancou. Acorda ele. Não. Acorda ele, Aparecida. Agora. Caminhei devagar até a cama. Coloquei a mão sobre a de Estevão. Estava quente, viva. Estevão, chamei suavemente. Estevão, sou eu, Cida. Ele se mexeu. Os olhos se abriram devagar, confusos, desorientados. Me olhou por um longo momento sem nenhum reconhecimento. Quem é você? Meu coração partiu. Sou eu, amor, sua esposa, Cida, Aparecida. Ele franziu a testa tentando lembrar. Eu não lembro. Desculpa, eu não lembro de você. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Tudo bem. Você sofreu um acidente, bateu a cabeça. Mas você vai lembrar. Eu vou te ajudar a lembrar. Que cena tocante. A voz de Dr. Venâncio cortou o momento. Ele se aproximou da cama, puxando algo da cintura. Uma arma. Pequena, preta, mortal. Estevão olhou para a arma, depois para mim, confuso. O que está acontecendo? Estevão, escuta. Falei rápido, desesperada. Esse homem quer te matar. Ele culpa seu pai por algo que aconteceu há 30 anos. Por favor, você precisa lembrar. Precisa lembrar de mim, de nós, do nosso bebê. Bebê? Ele olhou para minha barriga, para o pequeno volume ali. Nosso filho. Você ainda não conheceu ele. Mas vai. Por favor, Estevão. Lembra. Lembra de Brasópolis. Lembra da escola onde a gente se conheceu. Lembra do dia que você me pediu em casamento na padaria da praça. Algo brilhou nos olhos dele. Um lampejo. Pequeno, mas real. Brasópolis, ele murmurou. Eu lembro desse lugar. Montanhas, escolas, crianças rindo. Isso mesmo. Você era engenheiro lá, supervisionou uma obra e a gente se apaixonou. Você lembra? Ele fechou os olhos, concentrando. Eu lembro do seu rosto, do seu sorriso. Eu lembro de segurar sua mão. Sim! Chorei, segurando o rosto dele entre minhas mãos. Sim, você lembra. Volta para mim, Estevão. Por favor, volta.
Chega. Doutor. Venâncio apontou a arma para a cabeça de Estevão. Hora de acabar com isso. Não! Gritei, me jogando na frente de Estevão. Se você atirar nele, vai ter que atirar em mim primeiro. Sai da frente, Aparecida. Não, você vai ter que me matar primeiro. E o bebê? O bebê inocente que não tem nada a ver com isso. Dr. Venâncio hesitou. Vi a loucura nos olhos dele, mas também vi algo mais. Humanidade. Conflito. Meu pai te destruiu, eu disse, a voz trêmula, mas firme. Eu entendo. Ele te tirou tudo, mas matar o filho dele não vai trazer nada de volta, não vai trazer Letícia de volta, não vai trazer sua empresa de volta, só vai fazer de você um assassino. Eu já sou um assassino, ele disse, a voz vazia. Não, ainda não. Você ainda pode parar, ainda pode escolher ser melhor do que o Raimundo foi com você. Ele ficou parado, a arma ainda apontada, o dedo no gatilho. E então, sirenes, do lado de fora do hospital, ficando mais altas. Dr. Venâncio correu até a janela. Olhou para baixo. Viu pânico no rosto dele. Polícia, como... A porta se abriu com um estrondo. Policiais entraram, armas em punho. Largue a arma, mãos na cabeça... Dr. Venâncio olhou em volta, desesperado. Por um segundo, achei que ele fosse atirar, que fosse escolher morrer matando. Mas então ele largou a arma no chão, levantou as mãos. Os policiais o algemaram, o arrastaram para fora. Me joguei nos braços de Estevão, chorando descontroladamente. Como? Sussurrei. Como a polícia sabia? Um policial jovem se aproximou. Recebemos uma denúncia anônima há cerca de 1 hora. Alguém mandou uma mensagem com a localização exata, dizendo que havia uma tentativa de homicídio em andamento. Denúncia anônima. Quem? Perguntei. Quem mandou a mensagem? Não sabemos. O número não estava registrado. Mas quem quer que seja, salvou a vida de vocês. Olhei para Estevão. Ele ainda estava confuso, tentando processar tudo. Mas quando seus olhos encontraram os meus, algo mudou. Ele levantou a mão, tocou meu rosto com delicadeza. Cida, ele sussurrou. Eu lembro de você. Eu lembro. E então ele chorou. Chorou como uma criança encontrando a mãe perdida. Chorou como um homem que tinha passado por algo terrível e finalmente estava seguro. Eu chorei com ele, abraçando-o com toda a força que ainda me restava. Lá fora, ouvi mais sirenes, mais policiais chegando, a van sendo revistada, Galdino sendo libertado. E em algum lugar, escondido nas sombras, estava aquela pessoa misteriosa, aquela que tinha salvado nossa vida. 2 vezes. Levaram Dr. Venâncio, ou Raimundo Torquato, seu nome verdadeiro, algemado pela porta do hospital enquanto ele gritava ameaças sobre justiça e vingança. A voz dele ecoava pelo corredor até sumir completamente quando os policiais o empurraram para dentro da viatura. Galdino entrou no quarto mancando, o rosto inchado de tanto apanhar, mas vivo. Me abraçou forte. Você tá bem? O bebê tá bem? Assenti, ainda tremendo. A gente tá. Mas Galdino, quem foi que chamou a polícia? Quem sabia que a gente estava aqui? Ele balançou a cabeça. Eu não sei. Eu estava na van, amordaçado. De repente ouvi sirenes, vi os policiais cercando tudo. Os capangas tentaram fugir, mas foram presos na hora. O policial que tinha nos informado sobre a denúncia anônima se aproximou de novo, dessa vez com um tablet na mão. Vocês vão precisar prestar depoimento. E também... Ele hesitou, olhando para Estevão. O senhor é Estevão Cavalcante, correto? O que morreu num acidente há 2 semanas. Estevão olhou para mim, depois para Galdino, sem saber o que dizer. É uma longa história, Galdino interveio. Muito longa. Mas a gente vai explicar tudo na delegacia. Passamos as próximas 4 horas dando depoimento. Contamos sobre a conspiração de Dona Hortência, sobre o plano de assassinato, sobre como Estevão fingiu a própria morte para escapar, sobre Dr. Venâncio, Raimundo Torquato e sua vingança de 30 anos. Mostramos o áudio, a gravação de Dona Hortência e seu Valdomiro,
planejando o assassinato de Estevão, a prova definitiva. O delegado, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho e expressão cansada, ouvia tudo com atenção. De vez em quando balançava a cabeça, incrédulo. Isso parece roteiro de novela, ele disse quando terminamos. Mas, infelizmente, pelos áudios e pelas confissões dos capangas que prendemos, é tudo verdade. E agora? Perguntei. O que acontece com a dona Hortência? Agora a gente emite um mandado de prisão, tentativa de homicídio, conspiração para assassinato, extorsão. Ela vai presa. E o tio dela também, esse Valdomiro. Senti uma satisfação amarga. Justiça, finalmente. Mas ao mesmo tempo, sabia que isso ia destruir Estevão. Era a mãe dele, afinal. Mesmo depois de tudo que ela fez. Olhei para ele. Estava sentado numa cadeira no canto da sala, a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo levemente, chorando em silêncio. Me levantei, fui até ele, coloquei a mão no ombro dele. Estevão. Ele levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, molhados de lágrimas. Ela tentou me matar, Cida, minha própria mãe, e eu nem sei por quê. O que eu fiz de tão errado para ela me odiar assim? Você não fez nada. Sentei ao lado dele, segurei sua mão. Ela que tá errada, ela que é doente. Mas isso não é culpa sua. Eu devia ter percebido, devia ter visto os sinais. Ninguém espera que a própria mãe tente matar você. Ninguém. Galdino se aproximou também. Colocou a mão no ombro do amigo. Estevão, você fez o que podia. Você sobreviveu. E agora a gente vai garantir que ela pague pelo que fez. O delegado se levantou. Vocês podem ir. Mas não saiam da cidade pelos próximos dias. Vamos precisar de mais alguns depoimentos conforme a investigação avança. Saímos da delegacia, já era noite. O céu estava cheio de estrelas, o ar frio da serra cortando a pele. Galdino ofereceu levar a gente para um hotel. Vocês precisam descansar, principalmente você, Cida, com o bebê. Eu tô bem, menti. Na verdade, estava exausta, mas não queria demonstrar fraqueza. Não agora. Ficamos num hotel simples no centro de Caxambu, 2 quartos, Galdino num, eu e Estevão no outro. Quando finalmente ficamos sozinhos, Estevão sentou na beira da cama, os olhos vazios olhando para o chão. Eu sinto muito, Cida, por tudo. Não precisa pedir desculpas. Preciso, sim. Ele me olhou e havia tanta dor ali. Eu te deixei. Eu sabia que minha mãe não gostava de você, mas eu achei que ela ia te tratar bem mesmo assim. Achei que, no fundo, ela tinha um pouco de humanidade. Eu estava errado. Tão errado. E você sofreu por causa da minha burrice. Me sentei ao lado dele, peguei o rosto dele entre minhas mãos. Estevão, escuta. Você tentou me proteger do único jeito que você sabia. Fugindo, se escondendo, tirando o perigo de perto de mim. Não deu certo, mas você tentou. E é isso que importa. Não importa. Ele se levantou agitado. Você foi humilhada, tratada como escrava, jogada na rua, grávida do meu filho, enquanto eu estava aqui, escondido, seguro, sem fazer nada. Você estava num hospital, você tinha perdido a memória. E isso faz diferença? Eu deveria ter te levado comigo desde o início. Deveria ter confiado em você. Silêncio. Pesado. Doloroso. Porque ele estava certo, e eu sabia disso. Por que você não confiou em mim? Perguntei, a voz pequena. Por que você não me contou sobre as dívidas, sobre os credores, sobre o plano? Por que você me deixou descobrir tudo sozinha? Ele voltou a sentar, a cabeça baixa. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter falhado, de ter me metido em dívidas que não conseguia pagar, de ter feito escolhas ruins nos negócios. Você me via como um homem forte, bem-sucedido, que tinha tudo sob controle. Eu não queria destruir essa imagem. Não queria que você me visse como um fracasso. Estevão. Segurei o queixo dele, forçando ele a me olhar. Eu não casei com você por causa do dinheiro. Eu casei porque eu te amava. Porque você era gentil, engraçado, porque me fazia sentir especial.
Se você tivesse vindo até mim, se tivesse contado a verdade, a gente teria resolvido juntos, como casal, como deveria ser. Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu sei, eu fui idiota, covarde. E agora, não sei se você ainda consegue me amar depois de tudo isso. Coloquei a mão dele na minha barriga. Deixei ele sentir o bebê se mexendo ali dentro. Esse aqui ainda não nasceu, mas quando nascer, vai precisar do pai. Um pai presente, honesto, corajoso. Você acha que consegue ser esse pai? Ele assentiu, chorando ainda mais. Eu prometo. Prometo que vou consertar tudo. Vou ser o homem que você merece, o pai que nosso filho merece. Nos abraçamos ali, naquele quarto simples de hotel, 2 sobreviventes de uma guerra que ninguém deveria ter travado. E pela primeira vez em semanas, senti esperança. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rápido. A polícia prendeu Dona Hortência na casa dela em São Paulo. Segundo Galdino, que acompanhou a prisão, ela gritou que era inocente, que estavam inventando mentiras, que o próprio filho estava armando contra ela. Mas quando mostraram o áudio, quando ela ouviu a própria voz dizendo "se livra desse estorvo", o rosto dela desmoronou. Seu Valdomiro foi preso tentando fugir para o Paraguai. Confessou tudo em troca de redução de pena. Disse que foi manipulado pela irmã, que ela prometeu dinheiro, que ele não queria fazer, mas precisava. Mentiras óbvias. Ele era tão culpado quanto ela. Raimundo Torquato, Dr. Venâncio, não confessou nada. Ficou em silêncio durante todo o interrogatório, apenas encarando os policiais com aquele olhar vazio de quem já desistiu de tudo. Mas então, algo inesperado aconteceu. No terceiro dia depois da prisão, o delegado nos chamou de volta à delegacia. "Tem alguém que quer falar com vocês", ele disse, a expressão estranha. "Vocês vão querer ouvir o que ele tem a dizer." Nos levou até uma sala de interrogatório. E lá, sentado à mesa, com as mãos algemadas, estava um jovem de uns 25 anos. Magro, cabelo escuro, olhos cansados, mas gentis. "Quem é você?" Estevão perguntou. O jovem nos olhou por um longo momento. Depois falou, a voz baixa. "Meu nome é Marcelino, e eu sou filho do Raimundo Torquato." Silêncio total. Você é filho dele?" Galdino perguntou. "Sou." Marcelino assentiu. Filho bastardo, fruto de um caso que ele teve há 25 anos com uma empregada. Quando ela engravidou, ele pagou para ela ir embora. Nunca quis saber de mim. Cresci sem pai, vendo minha mãe trabalhar 3 empregos para me sustentar. "Por que você está nos contando isso?" perguntei. "Porque eu fui quem mandou a mensagem anônima para a polícia." Ele nos olhou nos olhos. 2 vezes. A primeira vez foi quando descobri que meu pai ia tentar matar o Estevão na curva da serra. Mandei uma mensagem para o Estevão avisando: "Volta, é armadilha." A segunda vez foi quando ele levou vocês para o hospital. Segui a van, vi tudo e chamei a polícia. "Por quê?" Estevão perguntou, a voz trêmula. "Por que você me ajudou?" "Porque..." Marcelino respirou fundo. "Porque eu passei anos investigando meu pai, querendo entender por que ele me abandonou, por que ele me rejeitou. E descobri coisas. Descobri sobre a vingança dele contra sua família. Descobri os crimes que ele cometeu, as pessoas que ele machucou, e percebi que ele era um monstro." Ele fez uma pausa. "Eu podia ter deixado ele te matar, podia ter ficado em silêncio, mas aí eu vi você, Estevão. Vi sua esposa grávida. Vi a chance de vocês terem a família que eu nunca tive. E decidi que precisava impedir meu pai. Não por você, mas porque alguém precisava parar ele antes que destruísse mais vidas." Fiquei olhando para aquele homem, aquele herói silencioso que tinha salvado nossa vida 2 vezes sem pedir nada em troca. "Obrigada", sussurrei. "Obrigada por nos salvar. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que era certo." "Mas por que você está preso?" Galdino perguntou. "Você não cometeu nenhum crime." "Cometi sim." Marcelino baixou os olhos. Eu sabia dos planos dele há meses.
Eu sabia que ele ia tentar matar o Estevão. Deveria ter ido direto para a polícia desde o início. Mas eu hesitei. Porque no fundo, mesmo odiando meu pai, uma parte de mim ainda queria que ele me visse, que me reconhecesse como filho. Foi só quando vi que ele realmente ia matar que eu agi. O delegado entrou na sala. Marcelino vai responder por omissão de crime, mas dado que ele colaborou para impedir 2 assassinatos, a pena vai ser mínima, provavelmente prestação de serviços comunitários e multa. Marcelino assentiu, aceitando seu destino. Estevão se levantou, caminhou até ele, estendeu a mão. Obrigado. De verdade. Você salvou minha vida. Salvou minha esposa e meu filho. Se um dia você precisar de qualquer coisa mesmo, me procura. Marcelino apertou a mão dele, os olhos marejados. Só não repita os erros do seu pai. Seja um bom pai para o seu filho. É só isso que eu peço. Eu prometo. Saímos daquela delegacia com o coração mais leve. Não pela prisão dos vilões, mas por ter conhecido aquele homem improvável. Aquele herói silencioso que escolheu fazer o certo, mesmo quando doía. 2 semanas depois, finalmente voltamos para São Paulo. O julgamento de Dona Hortência e seu Valdomiro foi rápido. Com os áudios, os depoimentos, as confissões, não havia como negar. Ambos foram condenados. Dona Hortência pegou 20 anos por tentativa de homicídio qualificado e conspiração. Seu Valdomiro, 15 anos como cúmplice. Quando leram a sentença, Dona Hortência se levantou, apontou para Estevão e gritou: "Você me traiu! Eu te dei tudo! E você me traiu com essa vagabunda!" O juiz bateu o martelo. "A senhora vai se sentar e ficar em silêncio, ou eu acrescento desacato à autoridade na sua lista de crimes." Ela sentou, mas continuou olhando para Estevão com ódio puro. Até o fim, ela não demonstrou remorso. Não pediu desculpas, não admitiu que estava errada. Estevão não chorou, não gritou. Apenas olhou para a mãe uma última vez e sussurrou algo que só eu ouvi. "Adeus, mãe." Raimundo Torquato foi condenado a 30 anos. Tentativa de homicídio, sequestro, extorsão, conspiração, uso de identidade falsa. A lista era longa. No último dia do julgamento, ele pediu para falar. O juiz permitiu. "Eu passei 30 anos odiando um homem morto", ele disse, a voz vazia. 30 anos planejando uma vingança que nunca ia me trazer paz. E no final, a única coisa que consegui foi destruir minha própria alma. Se eu pudesse voltar no tempo, teria escolhido perdoar, teria escolhido seguir em frente. Mas agora é tarde demais. Ele olhou para Estevão. "Você não tem culpa do que seu pai fez. E eu sinto muito por ter tentado te matar por crimes que não eram seus. Espero que você consiga ser melhor do que eu, melhor do que seu pai, melhor do que todos nós." E então ele foi levado. Para passar o resto da vida numa cela, pagando por escolhas que destruíram não só a vida dele, mas a de todos ao redor. 3 meses depois, nosso filho nasceu. Um menino saudável, de olhos escuros como os do pai, com um choro forte que anunciava vida e esperança. Demos o nome de Gabriel, porque ele era nosso mensageiro, nossa bênção depois de tanto sofrimento. Não ficamos em São Paulo. Vendemos o apartamento, os móveis, tudo que nos lembrava daquela vida antiga. Estevão usou o dinheiro para pagar as dívidas que tinha. O que sobrou, investimos numa vida nova. Voltamos para Brasópolis. Estevão abriu uma pequena marcenaria na entrada da cidade. Fazia móveis sob encomenda, consertava coisas, ajudava os vizinhos com reformas. Não era rico, mas era feliz. Acordava cedo, trabalhava o dia todo com as mãos e voltava para casa no fim da tarde coberto de serragem e com um sorriso no rosto. Eu voltei a dar aulas na escolinha municipal. As mesmas crianças que eu ensinava antes, agora maiores, me receberam com abraços e desenhos. A diretora me deu meu emprego de volta sem perguntas. Apenas disse: "Que bom ter você de volta, Cida." Compramos uma casa simples na periferia da cidade. 2 quartos, quintal pequeno com pé de jabuticaba, cerca de madeira que Estevão pintou de branco. Minha mãe vinha nos visitar toda semana,
trazendo comida e ajudando com o Gabriel. Meu pai construiu um balanço no quintal para quando o neto crescesse. Vida simples, sem luxo, sem glamour, mas cheia de paz. Galdino nos visitou algumas vezes. Disse que tinha largado a advocacia e voltado a trabalhar como perito criminal. Percebi que eu gosto de resolver crimes, não de brigar em tribunais, ele disse rindo. Virou padrinho do Gabriel. Manda presente todo mês, roupinhas, brinquedos, livros. Marcelino também entrou em contato. Cumpriu a pena de prestação de serviços comunitários e se mudou para o litoral de Santa Catarina, para longe de tudo que lembrava o pai. Abriu uma oficina mecânica. Disse que finalmente estava vivendo sua própria vida, livre do peso da vingança alheia. Se não fosse por você, Estevão disse numa das ligações, eu não estaria aqui. O Gabriel não estaria aqui. Obrigado. Não me agradeça, Marcelino respondeu. Só seja um bom pai. É tudo o que eu peço. E Estevão foi. Todo dia, ele acorda cedo. Vai até o berço do Gabriel, pega o filho no colo e fica ali por alguns minutos, só olhando, só sentindo aquela vida pequenina nos braços. Às vezes ele chora. Não de tristeza, mas de gratidão. Eu quase perdi tudo, ele me disse uma noite, deitado ao meu lado enquanto o Gabriel dormia no berço ao lado da cama. Quase morri, quase te perdi. Quase perdi meu filho antes mesmo de conhecer ele. Mas a gente sobreviveu, Cida. A gente sobreviveu. A gente sobreviveu, repeti, entrelaçando meus dedos nos dele. Não tivemos mais notícias de Dona Hortência. Ouvi dizer que ela está numa penitenciária feminina em Tremembé, cumprindo pena. Alguns parentes dela tentaram entrar em contato com Estevão, pedindo para ele perdoar, visitar, mandar dinheiro. Ele bloqueou todos. Não por ódio, mas porque algumas portas precisam ser fechadas para que novas possam ser abertas. Raimundo Torquato morreu há 2 meses, infarto, na cela. Marcelino foi ao enterro. Disse que ficou ali, olhando para o caixão fechado, tentando sentir alguma coisa, mas não sentiu. Eu já tinha enterrado meu pai há muito tempo, ele disse. Hoje só enterrei o corpo. A vida seguiu. E hoje, quase 1 ano depois de tudo o que aconteceu, eu acordo cedo, preparo café, acordo Estevão com um beijo, pego o Gabriel no colo e vou para a varanda da nossa casa simples. O sol está nascendo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Estevão se senta ao meu lado, coloca o braço ao redor dos meus ombros. Você é feliz? Ele pergunta. Olho para ele, para o homem que quase morri tentando encontrar. Para o homem que me abandonou sem querer e que passou meses se perdoando por isso. Para o pai do meu filho, para meu marido. Sou, respondo. E é verdade. Muito feliz. Gabriel acorda, bocerrando, esfregando os olhinhos. Estevão o pega no colo, beija a testa dele. Bom dia, campeão. Seu pai te ama muito. E sua mãe também. Nunca esquece isso, tá? O bebê apenas sorri. Aquele sorriso banguela e perfeito que faz todos os problemas do mundo desaparecerem. Nós 3 ficamos ali, na varanda, vendo o dia começar. Uma família, imperfeita, quebrada, remendada, mas uma família de verdade. E lá, na penitenciária de Tremembé, Dona Hortência acorda na sua cela fria e pequena. Olha para as paredes cinzas, para a cama dura, para a privada sem assento. Ela lembra do filho que tentou matar, da nora que humilhou, do neto que nunca vai conhecer. E pela primeira vez em muitos anos, ela chora. Não de arrependimento. Pessoas como ela não se arrependem. Ela chora porque finalmente entendeu. Perdeu tudo. A liberdade, a família, o respeito, tudo. E tudo isso porque escolheu o ódio em vez do amor, a ganância em vez da compaixão, a vingança em vez do perdão. Agora ela vai passar os próximos 20 anos naquela cela, lembrando todos os dias do filho que ela mesma destruiu. Justiça não tarda e não falha. Às vezes, demora, mas sempre chega. Se você chegou até aqui nessa história, se você sentiu cada emoção junto comigo, deixa um comentário me contando.
Que horas você tá me ouvindo? De que cidade você é? Conta pra mim se você já passou por alguma situação parecida, se você já foi traído, humilhado, jogado pra escanteio por quem deveria te amar. E se inscreve no canal, porque todo dia tem história nova aqui. Histórias de mulheres que, como eu, foram ao fundo do poço, mas conseguiram subir. Mulheres que não aceitaram ser tratadas como estorvo, mulheres que lutaram pela própria dignidade. A vida pode ser cruel, as pessoas podem ser piores ainda, mas no final, o que importa é a escolha que você faz. Escolhe o amor em vez do ódio. Escolhe o perdão em vez da vingança. Escolhe seguir em frente em vez de ficar presa no passado, porque no final, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua força. A força que vem de dentro, a força que te faz sobreviver. E se você tá passando por algo difícil agora, se tá se sentindo sozinha, se tá achando que não tem saída, lembra, eu também achei que não tinha. Mas achei, e você vai achar também. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui. Obrigada por fazer parte da minha história.